Olá, irmãos queridos do Grupo Espírita Chico Xavier de Itapema. Aqui estamos novamente para conversarmos mais um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje vamos falar sobre um tema que nós usamos como título Mãos em Serviço. Até porque é uma mensagem que está lá no livro do Evangelho segundo Mateus, mas do livro do Evangelho por Emmanuel, que é uma obra catalogada pelo Saulo Silva, onde todas as passagens do Evangelho segundo Mateus, onde Emmanuel tomou como base para fazer comentários de versículos de todos estes evangelhos de Mateus. Então tem passagens lindíssimas, mensagens assim que tocam profundamente a nós e nos fazem entender cada vez mais o Evangelho de Jesus, removendo, a cortina das alegorias, do desconhecido, para trazer o Evangelho para a nossa vida cotidiana, para a prática verdadeira do Evangelho. Então, Mãos em Serviços vai tratar da lei do trabalho, e a lei do trabalho, da nossa parte, ela está lá inserida em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, e nós vamos nos aproveitar de uma pergunta, a 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Esse trabalho que a gente sai de casa, vai cumprir horário, que nos utilizamos dos nossos talentos, que nos utilizamos dos nossos desenvolvimentos acadêmicos, formações, e por sua vez dali se origina o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, de onde a gente tem nossos contratos de prestação de serviço, ou onde nós temos a nossa empresa para dali gerar emprego, gerar renda, economia para o nosso município, para o nosso estado, por consequência para o nosso Brasil, Então, será que é só isso que é trabalho ou já é tudo isso, Então, vamos nos utilizar para falar não desse trabalho que nós temos rendimentos, onde todos nós vamos ter aí a nossa remuneração para cumprir com os nossos deveres da vida material, nossos planejamentos, nossos sonhos e tudo mais. Vamos ir um pouquinho a mais, Então veja só, os espíritos respondem que não, que o trabalho, o espírito trabalha também. E vai dizer assim, que assim como o corpo, o espírito também trabalha. Então, que toda ocupação útil é trabalho. E nós vamos entender mais ainda que, além de trabalhar, a palavra trabalho, a construção que esse trabalho traz em nós, haja vista que no mundo corporativo até mesmo, muitas vezes para nós, trabalho foi tido, e ainda há quem assim o pense, que o trabalho é uma luta, que o trabalho é um sacrifício enorme, que o trabalho traz para todos nós assim, nossa, que bom quando chega sexta-feira, que bom quando tira férias, porque esse trabalho é exaustivo, ou o trabalho é uma coisa que pesa, é uma coisa que traz esse tipo de reflexão para nós e que muitas vezes a gente até sem se antenar, trata com tanta descuido a forma como a gente faz o nosso olhar para o trabalho, que muitas vezes nós estamos injetando na educação dos nossos filhos que trabalhar não é bom, que trabalhar não faz bem, que trabalhar dá trabalho, Para alguns dos filhos, inclusive, ou para o conjunto familiar, o trabalho é um inimigo, porque afasta o pai do trabalho, a mãe, porque distancia as relações, porque em virtude do trabalho, às vezes, nós não conseguimos nos aproximar, nós temos um distanciamento das relações, da intimidade, da valorização do conhecimento de um para com o outro e da maturidade dos sentimentos
de que de verdade a gente está reunido naquele núcleo familiar para construir, e onde não é incomum entre nós, quando há dificuldades nesses relacionamentos, nesses encontros das almas que se devem umas às outras, encontrar no trabalho a fuga, entregar todo o seu tempo, toda a sua atenção, até porque o trabalho facilita na desculpa de que o trabalho é para sustentar a família, sustentar as necessidades, quando não, muito mais os desejos e tudo mais. Então não estamos aqui para dizer que o trabalho não é bom, muito pelo contrário. Deus nos coloca o trabalho como uma lei, inclusive. Então trabalhar não é uma opção nossa, é lei. Quando nós fizemos a escolha de não trabalhar, nós vamos ter os reflexos do que isso acontece nas nossas vidas, né? E temos, inclusive, naquilo em que nós tínhamos que proporcionar na sociedade como um todo, e que, por não proporcionarmos, nós temos o reflexo das grandes distanciamentos sociais e das grandes rupturas que nós temos em relação àqueles que não conseguem ter uma vida digna no trabalho e, por sua vez, se entregam a outras situações que os levam a sofrer as penalidades, não só de direitos e deveres, mas, acima de tudo, penalidades morais entre si, com a sua alma. Por quê? Porque todos nós sabemos que estarmos no exercício do trabalho para nós é dignidade, né? Todos nós que já tivemos em algum momento o momento de que nos furtaram o trabalho, ou que nós mesmos ficamos num período de recesso de trabalho, ou de desemprego mesmo, ou de distanciamento por dificuldades de saúde, etc., o quanto a gente sente falta do trabalho, enquanto o trabalho nos enobrece, sim. Quando a gente está lá, a gente reclama do salário, a gente reclama do patrão, a gente reclama dos colegas, a gente reclama da filosofia da empresa, do jeito dela trabalhar, mas a gente sai de lá sem outra perspectiva, e até aquilo nos faz falta, porque a gente vê que nós estávamos ali num aprendizado, numa troca, o que não significa que cada um não tenha que ir na busca de melhorar sempre, né? Tanto as empresas quanto as pessoas que fazem parte desta empresa. Então, nós que trabalhamos com o mundo corporativo, e muito especialmente nessa educação da gestão de pessoas, nos encontramos cotidianamente com esses conflitos, né? Em fazer com que o trabalho seja, sim, tanto para o empregador quanto o empregado, uma relação de serviço para o crescimento de ambas as partes, tanto da empresa quanto do trabalhador. Mas nós queremos nos ater aqui ao trabalho que eu e você exercemos na vida como espíritos imortais, a todos os trabalhos que entram na nossa dinâmica de vida, todas as possibilidades de trabalho, todas as possibilidades que em algum momento as nossas mãos estão a serviço, a nossa mente, as nossas pernas, o nosso corpo físico, o nosso pensamento, tudo é em serviço. Jesus já disse para nós que Deus trabalha sempre, o nosso Pai trabalha sempre. E nós somos a imagem e semelhança do Pai. Então, uma das conquistas da nossa alma, do nosso espírito imortal, é também trabalhar sempre. Trabalhar sempre não significa não ter o repouso necessário nos momentos necessários, mas trabalhar sempre, estar a serviço sempre. Muitas das nossas consequências, muito dos efeitos que nós temos dolorosos na nossa vida, são por conta das causas que foram promovidas ali pelo nosso distanciamento do trabalhar e servir corretamente. Tudo está em volta. Cumprir nossos deveres como cidadãos, cumprir a lei civil, a lei penal, a lei de sociedade, todas as leis que envolvem a convivência humana, cumprir com os nossos deveres, pagar a nossa conta em dia, trabalhar para
não criarmos dificuldades, o máximo possível trabalharmos com atitudes que façam com que a gente possa refletir antes, né? Para ações que a gente possa estarmos, né? Nos protegendo de males maiores, tomando cuidado com a velocidade quando estamos no trânsito, cuidado com a nossa alimentação, para não sermos mais um doente no hospital. E aqui todos nós ainda somos fracos nisso, somos frágeis. A nossa forma de servir verdadeiramente no trabalho, ela ainda não está impregnada em nós como esse compromisso divino com a lei do trabalho de Deus conosco na vida. Haja vista que eu e você estamos aqui agora e o nosso corpo físico está trabalhando. Nossa corrente sanguínea está se distribuindo corpo afora para que ele tenha este suco da vida, restabelecendo as energias, os nutrientes para o nosso corpo inteirinho. Nós temos células unidas e trabalhando ininterruptamente para defender nosso corpo das coisas que nós complicamos e que às vezes não tem jeito, eles são obrigados a pedir socorro, porque eles não conseguiram mais dar conta. Que aí bate a nossa porta a dor, as situações de dificuldades outras da saúde, que nós temos que então recorrer às terapêuticas necessárias na medicina e em tudo mais. Então, vamos refletir sobre essa lei de trabalho, em que tudo que nós fazemos de útil é trabalho e que, assim como o corpo trabalha, o espírito também trabalha, diz a lei, lá na lei de trabalho, né? Então, o nosso espírito está trabalhando. E está trabalhando como e com quem? Muitas vezes, nós refletindo sobre isso, podemos pensar: nosso espírito está trabalhando com os benfeitores espirituais, com aqueles que defendem a lei de amor, justiça e caridade? Nosso espírito está trabalhando lado a lado com os benfeitores do bem, com aqueles que lutam pela harmonia da nossa família, pela paz no nosso lar, pelo trabalho edificante? Se hoje o que nos compete é o trabalho que a gente tem, seja ele como funcionários, como colaboradores ou como empreendedores, o nosso trabalho está baseado na lei divina? Nós estamos caminhando cada vez mais e melhor, corrigindo imperfeições que a gente possa ter se influenciado, mas que há tempo de corrigir? Nós cumprimos com os nossos compromissos com a sociedade, como cidadãos? Então o trabalho ele vai envolver todo esse formato. Dentro da nossa atribuição, nós estamos sempre nos atualizando, cumprindo com a atualização necessária para a nossa carreira profissional. Assim como a gente não admite que um médico venha nos atender com estudos arcaicos, a gente quer tecnologia avançada, a gente quer que ele dê o remédio moderno para nós, que ele dê o tratamento mais recente para a nossa doença, que garante mais conforto, mais segurança. Ele só vai saber disso se ele estiver acompanhando toda a modernidade, todos os estudos necessários, se debruçando ainda sobre tudo que chega de informações a respeito. Então, não é diferente para todos nós, o contador, né, o comerciante, o vendedor, o atendente, a área da saúde, a área das humanas, a área dos números, da matemática, todas as áreas, em todos os trabalhos que cada um de nós estamos inseridos. A pergunta é: estamos fazendo trabalho útil? É útil para mim e para as pessoas todas que estão envolvidas com o resultado que esse trabalho precisa dar para o bom andamento de tudo, das relações pessoais, das relações entre o mundo da economia e etc.
nós, não raro, né, estamos criticando a política econômica, a política do governo em geral, né, e temos que fazer isso. É da nossa parte como cidadãos fiscalizar e operacionalizar para que as coisas andem da melhor forma possível. Mas nós somos células desse governo. A nossa célula está competente dentro do que nós estamos exigindo do macro, porque nós somos o micro. Nós somos aquele que faz o que nós queremos que todos os outros façam também. Então, dentro desse trabalho de servir, de verdadeiramente colocar as nossas mãos em serviço, é o quanto que não só minhas mãos estão em serviço, mas o quanto que também a minha mente, o meu espírito estão a serviço de Deus. Porque é o único no qual nós devemos observar se o roteiro da nossa vida, esse roteiro de trabalho, está dentro das leis do nosso Pai, que promovem bem-estar, saúde, segurança, a plataforma divina do governo das nossas vidas aqui na terra ou no invisível, é lei de amor, justiça e caridade. Então, a pergunta que não quer calar sempre a minha consciência e a tua, uma vez que a lei divina está registrada na nossa consciência, não é uma lei divina que está num código físico de papel, está registrado num chip da nossa consciência imortal, está dizendo assim: o meu trabalho, a minha diversão, o meu bem-estar, a execução do meu trabalho físico, aquele trabalho que eu cumpro. Eu sou padeiro, eu sou alfaiate, nem existe mais quase já, né, isso. Eu sou uma costureira, eu sou um estilista, eu sou um blogueiro, eu sou o quê? Tudo que eu sou enquanto trabalho, o meu trabalho corresponde a um trabalho útil? Ou serve apenas a minha vaidade e a destruição de valores que eu vou responder mais lá na frente? Dentro do meu trabalho, que ora há a necessidade que seja útil, porque é da lei, há utilidade no que eu estou fazendo, é um trabalho que vai edificar a construção de um mundo novo, de pessoas melhoradas, de bem-estar verdadeiro para minha família e tudo mais. Nós estamos numa era de extrema ostentação. Aí, enquanto uns têm tantas coisas, tanto brilho, tanta marca, tanto exagero, às vezes outros não têm quase nada, né? E muitos, verdadeiro, não têm. Então não é uma discussão daquilo que cada um conquistou dignamente, mas até mesmo da riqueza que a gente tem, a grande reflexão lá na lei, né, é de que tudo que a gente tenha e conquiste também seja para servir. Servir de amparo, servir de criação de serviços para auxiliar aqueles que têm menos do que nós. Então, o forte auxiliando o mais fraco. É da lei, que assim nós possamos proceder sempre. Então, que essas nossas mãos que estão em serviço, né, seja aquelas mãos como Jesus, que até o último instante da sua vida na terra, as suas mãos pregadas na cruz emitiam para todos nós os fluidos salutares do perdão que ele pedia ao Pai que lançasse sobre nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, que o nosso trabalho aqui na Terra, cada vez mais, seja um trabalho de servir, um trabalho que conquista, sim, a nossa caminhada, que nós tenhamos a nossa dignidade do trabalho, dai a César o que é de César, mas nunca esquecendo que nós não somos de César, nós somos de Deus. E sendo assim,
mesmo servindo a César no que é necessário da vida material, quem é dono de mim é Deus. E como meu Pai maior, é a Deus que nós devemos servir, para que as consequências dos nossos atos sejam consequências de crescimento, de aprendizado e de educação para o nosso espírito, e não de dependência, de orgulho e de vaidade, querendo nos salientar dos outros na terra, quando tudo que está na terra é perecível. Tudo vai acabar. Mas o que tem de valor dentro do nosso espírito, conquistado pelos sentimentos valorosos de renúncia, de perdão, de tolerância, são as nossas riquezas maiores e que nós vamos desenvolver com o trabalho. Esse trabalho de servir, de se entregar, a realizar sempre mais do que a gente possa, sempre melhor do que a gente possa fazer. Entendendo, compreendendo, tolerando, tendo paciência, sabendo o momento de agora, mas que outros melhores poderão vir sempre. Então que as minhas mãos, que as tuas mãos, sejam mãos acima de tudo, sempre a serviço de Deus nosso Pai, aqui na terra e no invisível. Que assim seja.